A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, a todos que nos acompanham pela nossa rede de comunicação da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui no campo de Sorocaba, estado de São Paulo. Falamos da nossa sede, Avenida Doutor Afonso Vergueiro, número 3003, Sorocaba. Muito bom estarmos juntos mais uma vez nessa sexta-feira à noite para ouvirmos a palavra de Deus ministrada pelo nosso pastor presidente. Ao longo dos anos ele vem trazendo estudos bíblicos, ensinos nas terças-feiras, que são nossos cultos presenciais de ensino aqui no Templo Sede, e nós estamos recolocando para os irmãos poderem ver mensagens mais antigas, pessoas que não estiveram naquele culto, não acompanharam. Isto não estava na nossa plataforma do YouTube, estamos colocando agora, são novas mensagens que estão entrando a cada sexta-feira. E hoje, mais uma mensagem poderosa da parte do Senhor, mais uma mensagem edificante para as nossas vidas, sobre o tema Sal na tua vida. É esta mensagem que o nosso pastor vai nos trazer mais uma vez nesta noite, de quem também eu transmito, do nosso pastor, o abraço, a saudação a todos os irmãos que nos acompanham. Nosso pastor presidente, reverendo Osmar José da Silva. Também a saudação da pastora Claudete para todos que estão conosco nessa noite. Sal na tua vida. Toda dona de casa sabe que você pode temperar a comida com um monte de coisa, mas se não tiver o sal, não fica bem temperado. O sal ainda é o tempero principal para o alimento e para a nossa vida também. Sal demais pode não ser bom, ainda mais quem tem pressão alta, pressão arterial alta, deve evitar comer muito sal, mas o sal de menos para a nossa vida espiritual também não é bom. Sal na tua vida, é um estudo maravilhoso, vale a pena ficar até o final e acompanhar esse estudo com o nosso pastor presidente. Sal na tua vida. Nós vamos orar a Deus, depois nosso grupo de louvor vai louvar a Deus com o hino, e na sequência você já fica com o estudo com o nosso pastor. Vamos orar. Deus e Pai soberano, eterno, Senhor das nossas vidas, agora, Senhor, nós levantamos a nossa voz a Ti nesta noite, Te engrandecendo em tudo que o Senhor é, não pelo que o Senhor faz, mas muito mais do que pelo que o Senhor faz, pelo que o Senhor é, porque sendo o que o Senhor é na nossa vida, isso já faz com que fiquemos confiantes em Ti, que a nossa alma se tranquilize nos excessos das ansiedades da vida, sabendo que o Senhor é Pai e cuida dos seus servos. O Senhor não dá pedra quando um filho pede pão. O Senhor não dá um escorpião ou uma serpente quando um filho teu pede peixe, pede comida e alimento. Se um pai de família não faz isso, ainda mais o Senhor, que é um pai de amor, de um amor incompreensível, incomparável, insondável, um amor tão grande que nos constrange quando sentimos como somos pequenos e como o Senhor nos ama e cuida de nós, não da forma e no caminho que nós queremos que aconteçam as coisas, mas cuidas da melhor forma para a nossa edificação, para a nossa salvação, para a nossa santificação, para que possamos, passando rapidamente por essa terra, morar eternamente contigo na glória, Pai. E eu te peço, calcado e confiante no teu amor, na tua misericórdia, olha para esse irmão e essa irmã que agora nos acompanhando e aguardando este louvor e esta palavra, tem as suas lutas, passou um dia tão difícil, tem passado semanas tão difíceis, tem passado anos tão difíceis, e tem orado por uma causa, aquela causa que ora todo dia, aguardando uma resposta. Mas o teu tempo não é o tempo do relógio, o teu tempo não é o Cronos, é o Kairos, é o tempo teu para resolver aquilo que só o Senhor pode fazer e resolver na vida dos teus servos. E eu te peço, Senhor, se for da tua vontade, pela tua misericórdia, que o Kairos seja agora,
que o teu tempo da bênção, da misericórdia e da resposta para esta irmã que ora todo dia há anos por esta causa, por esse irmão que chora lágrimas há tempos por esta causa, Senhor, pela tua misericórdia, que seja hoje, que seja já. O nosso Deus é um Deus já. Opera, Senhor, faz milagre, prodígio e maravilha na vida dos teus servos, eu te peço. E eu já te agradeço, Senhor, eu te agradeço porque eu confio na tua resposta. Em nome de Jesus Cristo, eu peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe a sua vida, a sua família e a sua casa, em nome de Jesus. De nada tenho falta, de nada tenho falta. Pastor, mestre, de nada tenho falta, de nada tenho falta. De nada tenho falta, de nada tenho falta. Pastor, mestre, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Jeová,
Podem tomar assento, irmãos. Em Mateus 5, verso 13 e 14, no Sermão da Montanha. E também lemos para vocês Marcos 9, 49 e 50. Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 49 e o verso 50. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insonso, com que o adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz, uns com os outros. Disse para os irmãos que sal, no simbolismo que eu quero aplicar nesta palavra, neste ensino, é a doutrina. Precisamos viver a doutrina da palavra de Deus. E há muita gente que não entende ainda o que é doutrina. Doutrinas são mandamentos bíblicos que não podem ser alterados. As palavras de Jesus não podem ser alteradas. Alguém diz: ah, pastor, então o senhor acha que nós deveríamos guardar o sábado, porque lá na palavra está escrito que devemos guardar o sábado. Na lei, mas a palavra de Deus é muito clara. A lei e os profetas duraram até João Batista. Desde então se anuncia o reino de Deus. Então você quer ir para o reino de Deus? É o ensino de Jesus, é o Novo Testamento. Eu falei terça-feira passada que tem igrejas que inventam de tudo para manter o povo debaixo de uma certa emoção, de uma certa mania de acreditar no que vê. Tem que ver para crer. Até aqui na nossa livraria, de vez em quando aparece ali alguém, as irmãs me dizem: eu quero comprar um óleo ungido. Não quero qualquer óleo, quero óleo ungido. Mas o óleo já é ungido, já é óleo. E quem unge são os homens, não é o óleo. Os homens usam o óleo para ungir. Aí o outro vem e escuta: eu gosto muito da Assembleia de Deus. Alguém já falou para mim, mas eu sinto falta daquela rosa, daquele lencinho. Vocês aqui não dão nada para a gente levar para casa, para a gente. Nós damos a palavra de Deus. Nós damos o sal, a doutrina, a palavra que precisa e que nos faz viver diante de Deus e no reino de Deus. E depois de terça-feira passada, alguém veio me dizer que abriu uma outra aí agora, que tem igreja para tudo quanto é gosto, né? Tem uma agora que tem todos o tabernáculo da fé, o não sei o quê, que tem castiçal, que tem altar de fogo e que tem não sei o quê. Olha, irmão, eu já vi até assembleias de Deus, não sei do que, acendendo vela. Irmão, essas coisas não levam a nada. Essas coisas valem tanto para a tua salvação como nada. O que vale para a tua salvação é a obediência à palavra de Deus. Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Eu estou fazendo uma série de perguntas. Eu quero dizer que a pergunta quem fez não é minha, é de Jesus, ouviu? Amém?
Não sou eu que pergunto, onde é que estão os outros 9? Foi Jesus que perguntou. Onde que estão eles, os outros, aqueles? E eu pergunto, onde estão os que são sal da terra? Onde estão eles? E se eles são sal, por que tem tanta amargura no coração? De uma coisa, de outra, raiva de outro, ódio de outro, fala mal de outro, critica o outro. Irmão, o sal é para sarar, é para curar essas feridas. Sabe, maridos com mulheres que não conseguem se conversar. Se a conversa passar de 5 minutos é uma briga, que já há uma discordância. Mas não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Abram comigo suas Bíblias, e eu vou te provar nesta noite que o próprio sal, parece incrível o que eu vou dizer, não sei se aqui tem químicos, farmacêutico químico, ou que trabalha com química industrial. O que eu vou dizer parece ser um paradoxo, parece ser o contrário. Se você quiser adoçar uma água, você usa sal ou açúcar? Pode falar alto, que isso é natural, é o açúcar. Mas na Bíblia mostra que o que adoça a nossa vida é o sal. Abram comigo, é a doutrina, é isso que eu quero me referir. Não é aquele sal que você compra no supermercado, é aquela doutrina que você extrai da palavra de Deus. 2 de Reis, capítulo 2, pastor Mário, leia versos 19 a 22, eu já disse que talvez demore para fazer essas 30 e tantas perguntas, onde estão eles, onde estão aqueles, mas se Jesus mandar parar, eu paro e volto para um outro assunto, não tem problema, ninguém fique cansativo comigo. Dá para ler aí? 2 de Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 2, verso 19 a 22. E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação desta cidade, como o meu senhor vê, porém as águas são más, e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me uma salva nova, e ponde nela sal. E lhe a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele, e disse: assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Aquelas águas eram amargas, amarguras que provoca morte espiritual. Mas depois que Eliseu jogou sal, as águas se tornaram boas e já não havia mais morte espiritual. Ninguém vai se desviar da igreja porque está amargurado com alguém, amargurado com o pastor, amargurado com o regente, amargurado com a irmã tal. Não, o que está faltando é sal. Ponha doutrina, ponha sal, e essa amargura vai embora. Às vezes a amargura até de outras coisinhas tão bestas, tão simples, não é?
É porque a irmã olhou atravessada para mim, ou porque a irmã me chamou a atenção, ou porque a irmã me... E aí vira uma amargura para o resto da vida. Vamos colocar sal aí nesse lugar? Ponde sal em vós mesmos e vivam em paz uns com os outros. Já falei do sal daqui na vez passada, e a mesma palavra também falei em poucas palavras, e eu quero hoje entrar numa outra pergunta. Mateus 5, verso que nós lemos, o sal da terra e a luz do mundo. Verso 13, vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. E o verso 14, vós sois a luz do mundo. Aonde estão aqueles? Aonde estão eles que são a luz do mundo? Escândalo não é luz. Escândalo é trevas. A luz é aquilo que clareia. A luz é aquilo que ilumina. A luz é aquilo que abre a mente. A luz é aquilo que te alegra. Ei, irmão, você desanimado. Ei, irmão, você que pensa que tudo acabou, ainda há uma luz no fundo do túnel. Não é? Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Se você se sente tão longe, olha para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Aproxima-te dEle e permita que a luz dEle entre na tua vida, e a luz dEle entra em nós através do quê? Pastores, me ensinem, por favor, me respondam. Da palavra aleluia. A palavra é a luz do meu caminho e do Espírito. Quem ilumina é o Espírito. A luz, a palavra, ei senhores, a palavra é a luz, tem aí diversas delas, mas a fonte inspiradora, a fonte energética, a energia que faz ela clarear, é o Espírito Santo. Por isso que uma pregação sem o Espírito Santo é seca, mata e não edifica ninguém. Mas às vezes um pequeno testemunho, até de uma criança. Eu contei aqui, não sei se há muitos anos, se aqui ou na General Carneiro, daquele menininho que estava lá no primeiro banco, um garotinho de 8, 9 anos, pedindo para o pastor para dar uma palavra, pastor, uma palavra. E já era, o pastor disse: vou dar uma palavra aqui. Esse menino aí, nesse dia de culto público, tinha ali doutores, tinha ali visitantes, era uma festa muito boa, e o menino estava lá só de pezinho no chão, shortzinho e uma camisetinha, e diz: eu quero uma palavra. O pastor disse: eu não vou dar a palavra. E o menino veio para o lado do pastor, o pastor se sentou na cadeira, ele começou a chorar e disse:
pastor, só uma palavrinha, pastor, só uma palavrinha. E o pastor disse: irmãos, o culto já está para terminar, nós vamos levantar, podem ficar de pé, vamos levantar para orar. E esse menino está pedindo uma palavrinha, está chorando. Eu não quero que ele volte para casa chorando. Vamos então ouvir a palavrinha que ele quer dizer. Ele disse: irmãos, eu não quero dizer muita coisa, o que eu quero dizer é tudo. Irmãos, eu estava sentado ali e eu vi Jesus aqui na frente, com uma grande taça na sua mão e procurando a derramar aquela taça sobre os irmãos. É só isso que eu queria dizer. Você já parou para pensar o arrepio que deu naquele povo? E o glória a Deus que rompeu ali, e o Senhor começa a derramar do azeite, e o culto que era para terminar às 9 horas, passou da meia-noite, e ninguém queria ir mais embora. O maior sermão era uma palavrinha do menino. Às vezes as pessoas querem requintar tanto com o português, com palavras, porque no hebraico está assim e no grego é assim. Eu quero saber o que disse João muitas vezes, e a palavra de Deus diz muitas vezes: ei, eu quero saber se você está ouvindo, é o que o Espírito manda dizer à igreja. A palavra ilumina, mas é o Espírito que gera a energia, que faz ela brilhar. Não adianta você ler o Salmo 119 no culto, é a palavra, mas um versículo na unção do Espírito é como um martelo que esmiuça a penha. Oh glória! Ei, irmão, vós sois a luz do mundo. Deixa o Espírito Santo brilhar na tua vida. O salmista diz que a palavra é a luz, mas no Novo Testamento, porque a luz que ele se refere é o próprio Jesus, que diz: eu sou a luz. Mas no Novo Testamento vocês vão observar que a manifestação da luz veio através do Espírito Santo. Eu não sei quantos crentes tem aqui esta noite. Eu acredito que tem mais do que no dia do Pentecostes, lá reunidos. Estavam todos assentados no mesmo lugar. Mas eu posso comparar, se me permitem, por favor, não me escandalize e não se escandalize. Todos assentados no mesmo lugar, mas tudo lamparina apagada, tudo esperando. Faz 10 dias, até agora, o que nós estamos fazendo aqui? Até agora, o que nós estamos fazendo aqui? Está cheio de crente, tudo aí, ó. Tem crente aqui que ainda não abriu a boca para dar um aleluia. Está tudo apagado aí. Mas de repente o Espírito Santo veio como num vento poderoso e acendeu todas as lamparinas, tudo de uma vez só, e cada um deles tinha uma chama de fogo sobre a sua cabeça. Irmão, cada um será salgado com fogo, diz a palavra de Deus. Essa doutrina de que língua estranha era só para aquele tempo, ainda vou chegar nessa tal de língua estranha. Esse negócio que batia o Espírito Santo era só para aquele tempo. Esse negócio dessas igrejas frias, mornas, apagadas, sem luz, cheia de formalidades, que diz que o Espírito Santo entra na hora que o crente se batiza nas águas.
Aí sai e já recebeu o Espírito Santo. Olha, irmão, isso é conversa para tolo, viu? Para nós não. Para nós não. Alguém disse aqui outro dia, conversando comigo, teve uma reunião sábado de manhã, e aí nós estávamos em 3 ou 4 conversando ali em pé, e tinha um deles que estava com colarim clerical. Colarim clerical, pastor, Assembleia de Deus, não sei do que. Aí um outro, de outra denominação, perguntou: escute, por que você está usando esse colarim clerical? Não, é o que eu li na história, que em 1927, ou 1027, e não sei o que e tal, e coisa, contou a história dele. Eu disse para ele, eu disse, só que essa sua história não está completa. Porque a gente tem que falar, o que eu vou fazer? Eu vou engolir sapo? Não, tem que falar. Eu disse, olha, a sua história não está completa. O colarim clerical, olhei para aquele outro que perguntou, é como uma coleira. Assim que como você domina um animal e coloca coleira nele, e você domina ele. Assim, quem põe um colarim clerical, significa dizer que está dominado pelo Senhor. Está ali, dominado pelo Senhor. Por isso que aqueles que usam colarim clerical, dentro da sua formalidade, eles falam baixinho. Eu já estudei em convento de padre, eu sei como é que é. Eles falam baixinho. A reza é baixinha. Os louvores é tudo. Não é? Por quê? A voz está controlada pelo colarim clerical. Eu disse, depois que entraram os evangélicos, alguns ainda aderiram ao colarim clerical dentro de uma certa formalidade. Só que depois que vieram os pentecostais, não deu mais para botar colarim clerical, viu? Às vezes a gente quer até arrancar a gravata fora, porque é glória a Deus e aleluia com toda a altura possível. É preciso conhecer o fundamento das coisas. Lá no Belém, um dia, o pastor Zé Wellington me disse, tem pastor aí opinando para os pastores usarem colarim clerical. Lá no gabinete dele, eu disse, irmão, eles estão falando dessa besteira porque eles não sabem para que serve o colarim clerical. Pastor, mas tem até padre agora que está com o colarim e está gritando. Está fora da regra, deve ser carismático, fora da regra, porque os tradicionais ainda respeitam o princípio de falar manso, falar baixinho. Aí tinha um que era ex-padre. Levanta aí, Nunes. Você usou o colarim clerical, falava baixinho, não é? Depois que você veio para a Assembleia de Deus, ficou pentecostal, não usou mais colarim, e aí só fala glória a Deus e aleluia com toda a força. Então você não está amarrado, não tem coleira do diabo para impedir você de glorificar a Deus, meu irmão. Você não está amarradinho aqui não, o que é isso? O Senhor já nos libertou para glorificarmos a Ele. Aleluia. Já falei aqui da luz e poderia terminar de falar da luz nesses 10 minutos, mas eu senti de hoje entrar com vocês numa outra perguntinha. Aonde está o sal da terra?
Você é capaz de responder aqui? Tem um deles? Sal não mente, hein? Sal é sal. Vós sois a luz do mundo. Quem tem Jesus tem luz. Quem tem o Espírito Santo tem a luz e brilho da luz. Será que todos podem dizer: aqui tem uma luz do mundo? Veja o que você conversa, o que você faz, como você anda, onde você estuda, onde você trabalha, onde você vive. Mas feliz o crente que pode dizer: eu sou a luz. Eu sou uma luz. Mas quero fazer uma outra perguntinha hoje. Vocês conhecem bem a história? Bem simples, já falei terça-feira passada que os meus assuntos aqui nessas perguntas são aqueles mais simplesinhos possíveis. É aqueles que os pastores não querem mais nem pregar. Aliás, se for possível, vão contar a história do Davi inteirinha, vão contar a história do José inteirinho, vão contar a história do Abraão inteirinha. Tudo isso é muito bonito. Mas o culto hoje é de doutrina. Que é doutrina, pastor? Eu quero aprender a servir a Jesus melhor. Quero servi-lo melhor. Quero viver dentro da sua vontade. Leia para mim Lucas capítulo 15. Versículo 4 e 6. Tão simples essa palavra, que os pregadores já não querem mais nem pregar. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Aonde estão aqueles que vão buscar ovelhas perdidas? É mais fácil embarcar num carro do último ano e querer que as ovelhas venham ali lhe trazer o leitinho na boca, não é? A lãzinha para cobrir o seu frio, não é? Mas aonde estão aqueles pastores, aqueles crentes, aquelas irmãs que estão correndo e buscando as ovelhas perdidas? Irmã, ela não vale mais nada, ela virou uma vagabunda, ele virou um drogado, vagabundo, sem vergonha. Jesus manda te dizer esta noite que ele não veio buscar os salvos, mas sim os perdidos. Aonde estão aqueles que deixam tudo para arriscar às vezes a própria vida e trazer uma ovelha perdida? Sabe, não levem a mal o que eu vou dizer, estou conversando com vocês. Eu não estou fazendo uma pregação disparada, evangelística, emocionada. Não, estamos conversando a palavra. Sabe que às vezes tem gente que vai procurar a ovelha perdida e se perde com ela.
É duro falar isso, mas é verdade. Não vou contar exemplos que eu sei da minha vida, que eu conheço no meu ministério, porque eu não quero escandalizar ninguém. Pessoas que foram em casa de pessoas para visitar, para ganhar e trazer de volta para a igreja. Mas o marido não estava em casa. E os filhos estavam na escola. Precisa falar o resto? Já entenderam tudo? Foram buscar a ovelha e caiu com a ovelha. É hora de silêncio mesmo. Isso não é hora para dar glória a Deus mesmo. É hora para pedir misericórdia. Mas aonde estão aqueles que têm o espírito de Davi? 1 Samuel capítulo 17, verso 34 e 35. Davi, como pastor, é um exemplo. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria e o livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. E eu saía após ele, e o feria, e livrava a ovelha da sua boca. Arrancar uma ovelha das presas de um leão, precisa ter coragem. Matar o leão e trazer a ovelha com vida para a sua casa. Sabe, irmão, está cheio de feras por aí. Tem umas igrejas por aí que põem uma Assembleia de Deus aqui, eles põem uma deles ao lado, ou põem na frente, ou põem lá, e depois não evangelizam, não fazem missão, não têm preocupação com a salvação das almas. Quando vê aquela pessoa com a Bíblia debaixo do braço, aí vem: o Senhor me revelou que é para o senhor ir para a congregação, porque ali é que é o seu lugar. Coitadinho do crente novo, às vezes, não entende nada. Não, mas eu estou indo lá na sede, mas é para ir na congregação. Mas qual congregação? Nós temos muitas. Precisa falar mais? Eu estou mentindo? Eu estou mentindo? Eles foram na irmã Claudete, lá em casa, quando estávamos ali na Magnólia. Foi? Oh, a senhora é a dona da casa? Sou. Ah, a senhora mora aqui nessa casa. É ali onde está o Renato Basto agora, irmã Cida, naquela casa. É que o Senhor mandou, me revelou, que é para dizer para a senhora ir para a congregação. Foi isso? Ela disse: não, mas eu já estou na sede.
Não, mas Aí a irmã Claudete disse: olha, minha senhora, vai procurar outra coisa para fazer, porque eu sou crente há mais de 45 anos. Eu conheço sou a esposa do pastor, e nós sabemos muito bem o que a senhora está querendo. E olhe o quanto vão ter que prestar a conta a Deus da mentira, porque a Bíblia diz assim: se o profeta disser que eu revelei, que eu falei, e não for real, verdadeiro, eu terei com este profeta e o destruirei. Irmão, não vai atrás de conversa. Você não está precisando de outra coisa senão da palavra de Deus. Você precisa ser sal. Você precisa ser luz. Se você for sal, as moscas não vão pousar em você, não. E se você for luz, seja uma luz forte, daquela que, como diz o caipira, a borboleta posa e morre, e cai. Naquela que a borboleta queima as asas. Seja uma lamparina de chama forte, que queima a asa de mariposa, e não te deixe levar, mas conheça a doutrina da palavra de Deus. Aonde estão aqueles? Se vocês pararem para pensar, estou conversando com a igreja, já repito, uma maioria de gente que tem outros movimentos era da Assembleia. Mas o que faltou? Vá buscar a ovelha desgarrada, e se o leão vier contra você, pegue ele pelas barbas, e se o urso vier para você, pegue-o pelas barbas, mas arranca a ovelha com vida e traga para o aprisco do Senhor. Nós estamos vivendo uma época que até os crentes da Assembleia de Deus pensam que é tudo a mesma coisa. Alguém diria que um caminhão cheio de japoneses é tudo a mesma coisa, e não é. Tem japonesinho mais alto, mais baixo, mais gordo, mais magro, mais isso, mais aquilo. Por falar nisso, veio um japonês vender um terreno aqui para nós. Só nessa semana passada, compramos 4 terrenos, se não me engano. Não foi isso? E um deles era um local que uma pessoa vendeu. Olha como Deus faz. O pastor Mário está aí, que é testemunho. Ele está cuidando aí da documentação dos terrenos que a gente compra. Lá no cartório, um terreno para uma congregação nossa. Ali onde, perto da casa do irmão Cordeiro, né? Não sei como é o nome ali. Como é o nome? Júlio Mesquita? Ali? Aí, quanto é? 150 só vendo à vista, é no dinheiro, não tem conversa. O cara até meio malcriadão, não é? Foi isso? Não tem problema. Nós precisamos, vamos comprar. Mandamos um cheque de 150 mil, estou contando para vocês. E ele é testemunha, estava lá no cartório. Aí o homem olhou para o cheque, e o irmão lá do cartório, o escrivão lá, disse: o senhor pode assinar aqui? Ele olhou para o cheque e disse: olha, eu não vou assinar não, viu? Eu não vou querer esse cheque, eu não quero vender mais o terreno não. Foi isso? Não vendo mais. Tem problema. Vieram me dizer, eu digo: não tem problema, meu irmão, não vai questionar nada, deixa. O terreno não é dele. Irmão, sabia que aquela casa que tu diz que é tua não é tua? Que aquele terreno que tu diz que é teu não é teu? Que aquilo que tu briga para ninguém jogar uma casca de banana lá dentro não é motivo para guerra com ninguém, porque nada é teu. Sabia? Tudo é do Senhor.
Nós somos apenas os mordomos que estamos cuidando. E tem gente que tem inveja do mordomo que tem mais. E tem raiva do mordomo que tem pouquinho. Mas ele diz que dá a cada um conforme a sua capacidade. Vai brigar com ele. Vai questionar com ele. E como resultado, deixa para lá. Depois o dirigente procurou um outro terreno, aliás, 2 lotes maiores, não foi isso? De um japonês. Eu digo, traga o dono aqui, não traga corretor, não, traga o dono com os documentos. Quem é que estava comigo lá no gabinete? Era o senhor? O homem sentado ali, eu disse, você sabe, comecei a descontrair, porque eles entram dentro da igreja, cresce os olhos, né? E outros ficam com medo. Tem até crente que diz que tem medo de ir lá entrar lá no gabinete. Eu mesmo, estou aí para atender vocês. Mas tem uma turma ali que não deixa. Conta para mim quem é que não deixa, depois me conta. Conta para mim. E daí a testemunha está aí para provar o que eu vou dizer. Eu comecei a descontrair, ele disse, você sabe por que japonês tem os olhos assim bem estreitinho? Ele disse, não sei, eu sou Nisei e Sansei, não sei o que, começou com tanto não sei, e com tanto sei. E eu fiquei só ouvindo, né? Já foi alguma coisa para descontrair ele, né? Estava valente no preço, foi isso? É 200 no dinheiro e não tem conversa, não foi isso? Tá bom, manda ele vir falar comigo. Aí quando eu descontraí ele, eu disse, olha, japonês tem os olhos assim, o que você faz? Você deve trabalhar com pastelaria. Diz ele, eu sou dono de uma pastelaria na Central Park. Eu digo, é isso aí, por causa da fumaça da gordura, vocês ficam os olhinhos assim. Aí começou a rir, já descontraí ele, porque já começou a rir, não foi? Aí eu disse, agora faz o seguinte, você sabia que se não fosse Deus, você não teria aquela pastelaria? Se não fosse Deus, você nem existiria, não foi isso? Aí comecei a testificar de Jesus para ele. Você quer saber de uma coisa? Aqueles fregueses que vão lá comprar pastel de você, e que você pagou esses 2 lotes, foi Deus que mandou. Se Deus não tivesse dado vida aos seres humanos, não tinha ninguém para ir lá comprar pastel de você, rapaz. Nem farinha para fazer pastel você não teria se não fosse Deus, nem a gordura para fritar pastel, mesmo que seja só uma casquinha sem nada dentro. Se não fosse Deus, você não faria pastel e não viveria. Aí eu olhei para ele e diga, agora diga qual é o preço para Deus. Aí vocês dizem assim, pastor, o senhor é tremendo para negócio? Não, eu estou ensinando vocês que nós temos que ser como Davi, arrancar tudo que for possível, que for de Deus, e não deixar ninguém levar. Se fosse possível ganhar o terreno de graça, amém? E por quê? Não é para mim, é para Deus. Ele disse, bom pastor, então, e o Mário está aí para provar. E se não sei se o irmão Natanel está por aí. Parece que estava junto lá no gabinete. Estava junto. Então vou fazer o seguinte, como é para obra, para a igreja, eu vou deixar por 180. Tá bom, mas você só vende à vista? Não, para a igreja eu posso fazer até em 3 pagamentos. Foi isso? Veja como mudou totalmente, meu irmão. Tem gente que quer ir buscar a ovelha desgarrada, tem gente que quer ganhar as coisas para a igreja, quer ganhar as coisas para Deus. Não é na marreta não, meu irmão. Não é criticando a igreja dos outros, não é chamando de desviado, de vagabundo, de drogado, de perdido, não. É colocando a ovelhinha nas costas.
e trazendo com sacrifício para o aprisco das ovelhas. Resultado, compramos em 3 pagamentos, mas do lado tem um que é da minha irmã, ela não quer vender, foi isso? Tem um da minha irmã que eu digo, é porque o seu terreno de esquina é muito pequeno para nós, são 2 lotes, mas é pequeno, eu gosto de fazer coisa grande, igreja grande. Vê se ela quer vender o outro lado. Não vou nem perguntar, porque ela já disse que não vende. Mas vamos fazer o seguinte, mesmo que ela não queira vender, você vai lá e pergunta para ela, que o pastor mandou perguntar se ela quer vender, para nós ficar com uma igreja mais bonita, maior, um recuo necessário e tal. No outro dia veio a resposta: diga para o pastor que a minha irmã resolveu vender para ele mais barato ainda, e também para ele pagar em 3 pagamentos. Foi isso? Irmão, você tem que lutar pelas coisas de Deus. Você luta tanto pelas coisas que são suas, lute pelas de Deus também. Busque, comece a buscar ovelhas, comece a buscar recursos, comece a buscar tudo que você puder. Vou contar uma experiência para vocês, mas não estão aqui. Numa das nossas cidades, um camarada que era lá da Igreja do Véu, veio para nós e doou uma parte do sítio dele para construirmos uma igreja. Agora, semana passada, mandamos fazer a planta. Ele disse: pastor, o dinheiro o senhor vai mandar daqui? Eu digo: quantos crentes você tem lá? Tem mais ou menos tanto. Aqueles crentes já aprenderam a contribuir? Vieram tudo de lá da Igreja do Véu, e lá eles são contra contribuição, não é isso? São contra dízimos, contribuições, tudo entre aspas, viu? Eu digo: então como é que eles constroem as igrejas deles? Cada um dá uma coisa. Eu digo: então diga para os irmãos que eu mandei dizer, que cada um dê uma coisa, e nós vamos construir a nossa igreja lá, do mesmo jeito que eles fazem lá na outra. É assim que eles querem? Mas aí é muito mais que o dízimo, pastor. Eu digo: pois é. Só para criticar pastor, para criticar dízimo, para criticar, está tudo na Bíblia. Mas cada um tem um vereador de piedade que disse para mim: sou obrigado a sair de lá, pastor. Por quê? Não, porque eu sou vereador. Eles acham que Deus só revela para mim. Deus revelou para o senhor dar o terreno, Deus revelou para o senhor dar o cimento, Deus revelou para o senhor dar o piso, Deus revelou para o senhor dar o telhado, Deus revelou para o senhor dar os panos. Só revela para mim. Eu digo: pois é, meu filho, melhor mesmo é você ir para a Assembleia de Deus, que ali você anda de acordo com a palavra de Deus. E quantas ovelhas nossas estão lá, envenenadas? Tenha coragem, traga, faça como fez um pastor aqui outro dia, trouxe uma ovelha que estava indo de lado da pessoa que estava levando eles. Aí disse: onde é que você está levando? Estou levando lá na congregação. Não, senhor, essa ovelha já é minha, essa eu já ganhei para Jesus. Vá procurar uma que você nunca testificou de Jesus para ela. E sabe o que aconteceu? Não sei se esse pastor está aqui que me contou. Sabe o que aconteceu? A ovelha veio, e a outra que estava levando disse: bom, então eu vou junto para ver se é bom mesmo. E acabou ficando ali mesmo, servindo a Jesus. É preciso acordar, irmão. Aonde estão eles que vão buscar ovelhas? O Brasil, mais da metade dos assembleanos não estão mais na Assembleia de Deus. Vá buscá-los, tenha coragem. Pastor, mas o senhor acha que só na Assembleia de Deus é que está certo? Eu não falei para ninguém aqui que só na Assembleia de Deus é que está certo, mas aqui é o aprisco das ovelhas. Eu tenho uma ovelha lá no meu sítio, são mais ou menos umas 100 e poucas ovelhas. Aquelas que estão no meu sítio são as minhas,
Aquela que está no sítio do outro, que ele criou, são as dele. Eu vou admitir que ele venha buscar as minhas? Não. Cuide, se a Assembleia de Deus ganhou para Jesus, é aqui que eles têm que ficar. É aqui que você tem que segurar o crente. Me perdoe, mas eu estou dando essas simplesinhas, mas necessárias. Aonde estão eles? Ou aqueles? Para sentar no púlpito está cheio, mas para ir buscar a ovelha desgarrada, para ir buscar a ovelha perdida, aonde estão eles? Vamos ficar de pé que já passou da hora. Eu vou provar para vocês na próxima terça-feira. Eu vou provar para vocês na próxima terça-feira que Deus vai cobrar. Deus vai cobrar dos pastores. Deus vai cobrar dos crentes, aqueles que não foram buscar a ovelha desgarrada. Ele disse: a desgarrada tu não buscastes, a manca tu não ajudastes, a enferma tu não visitastes. Está fazendo o que então? Camarada, que a ovelha está doente e ele ainda quer tirar leite dela, rapaz. Camarada, no inverno, frio, ovelha magrinha, sem comer, sem pasto, ainda quer arrancar o pelo. Não, meu irmão, nós não estamos aqui para arrancar o couro de ninguém. Aliás, eu sempre digo, a lã você tira todo ano, mas o couro você tira uma vez só quando mata. Matou uma ovelha e tu tira o couro. Mas tem muita gente por aí arrancando e tirando o couro, porque não foram eles que criaram, não foram eles que tiveram o trabalho de formá-la, o rebanho. Então, para eles arrancar o couro é a coisa mais fácil que tem. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Você aqui não é obrigado a dar leite nem dar lã. Você aqui é convidado a aprender a ser crente de verdade. Até crianças podem buscar crentes. Até crianças podem buscar filhos de crente que nunca mais apareceram na igreja. Foram ofendidos, irmãos, estão magoados. Ponha sal. O sal cura todas as amarguras. O sal cura todas as tristezas. O sal cura todas as enfermidades. Se você sabia, eu trabalho com farmácia. Todos aquilo lá que você vê aí no laboratório, é tudo sal. É que tem um sal da água salgada, das salinas, e tem sal de outras coisas. Sabia disso? Ah, não sabia? Então fica sabendo. Existe sódio de todos os tipos de coisa que vocês imaginam, juntando daqueles remédios que vocês conhecem. Vocês tomam uma cápsulazinha, lá dentro está cheio de pozinho. Aquilo, na linguagem do farmacêutico, químico, é um sal. Só que é um sal de alguma outra coisa que faz bem para aquilo. Então faça o seguinte: Senhor, me dá o sal que eu estou precisando para a minha saúde. Me dá o sal que eu estou precisando. O comprimido é um amontoado de sal espremido e apertado, com umidade, ele fica um comprimido. Por isso chama-se comprimido. Se for solto dentro de uma cápsula, ou se for dentro de um líquido, é um xarope, ou é um outro líquido. Mas tudo envolve sal. Dá uma olhadinha para alguém que está do seu lado e diga: tenha sal em ti mesmo, rapaz.
tenha sal em ti mesmo. Qual a espécie de sal? Qual a espécie de sal que você está precisando? Eu não sei. Mas o sal que a Bíblia se refere é o sal que cura, é o sal que abençoa, é o sal que purifica. Amém? Terça-feira que vem tem mais. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande, maravilhoso e sublime amor de Deus, a mais doce e íntima comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. E o povo de Deus diz: a paz do Senhor e uma boa noite a todos vocês. Olá, a paz do Senhor. Baixe agora o aplicativo para smartphone oficial da AD Sorocaba. Aqui você lê mensagens e notícias, fica por dentro dos eventos e pode enviar o seu pedido de oração. E já tem o link para acessar nossas redes sociais e assistir os cultos ao vivo. E muito mais. Baixe já, é gratuito, é AD Sorocaba. Unidos, somos mais fortes.